Olá, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, tá bom? Hoje o nosso tema será acordo de não persecução penal. Temos aqui alguns tópicos a serem tratados junto com o Dr. Diego, que entrará logo mais conosco, tá? Dr. Diego Praga, que é promotor de justiça. Daqui a pouco ele vai entrar com a gente. Boa noite a todos vocês. Encaminhe, por favor, o aviãozinho para todos que vocês conhecem, que já enfrentaram essa temática ou que irão enfrentar essa temática, certo? O nosso objetivo com a tratativa de acordo de não persecução penal é que desde o advento do pacote anticrime, da Lei 13.964, que ele foi incorporado no Código de Processo Penal lá no artigo 28A, a gente percebe que ainda há pouca discussão sobre a temática dentro da área jurídica de como deve acontecer na prática o acordo de não persecução penal, tá? Sejam bem-vindos aqui, Aragão, boa noite. Boa noite, Beatriz, Clécia. Eu tenho certeza que o tema de acordo de não persecução penal vai contribuir muito para todos vocês na prática da advocacia criminal. Diego logo mais vai estar com a gente, enquanto isso eu estou com vocês aqui. E já quero dar uma dica, né? Se você tem dúvidas sobre como aplicar e participar do acordo de não persecução penal, né? Como exercer aí essa atividade na advocacia, eu recomendo demais, gente, essa obra, que ela é fantástica, tá? De Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, que é um promotor de justiça, é simplesmente maravilhosa, tá? A obra, ela incorpora não só a questão do que já está disciplinado, mas também como é que foi que aconteceu até finalmente o acordo de não persecução penal vir a ser tratado dentro do nosso Código de Processo Penal. Ele fala da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público anterior à disciplina dada pelo pacote anticrime, e é simplesmente fantástico, né, gente? O pessoal fala assim, e tem muita coisa assim para se tratar no acordo de não persecução penal. Só para vocês terem ideia, né, essa obra aqui, ela tem 300 páginas. 300 páginas só para falar de acordo de não persecução penal. E aí vai aqui meus parabéns, doutor Rodrigo Leite, já fez uma live comigo, maravilhoso, fantástico, um livro simplesmente fantástico. Enquanto Diego não chega, eu quero falar especificamente da atuação do Poder Judiciário para fins do ANPP. Quando a gente vai fazer a leitura do ANPP, a gente faz a leitura, em primeiro lugar, lá do artigo 28, né? Do artigo 28A do Código de Processo Penal. E quando a gente vai fazer essa leitura do artigo 28A, ele dá os requisitos, né? Requisitos objetivos e requisitos subjetivos para a existência desse acordo. Lembrando que vai caber ao Ministério Público a oferta desse acordo, né? E nada impede que a defesa também suscite ao Ministério Público que seja ofertado o acordo de não persecução penal. Mas aí fica a critério, né, nessa conveniência e oportunidade do Ministério Público de analisar se estão preenchidos ou não os requisitos objetivos e subjetivos para fins do acordo de não persecução penal. E como é que acontece isso para fins do Poder Judiciário? Como é que chega esse acordo ao Poder Judiciário? Primeiro de tudo, pessoal, já vi na prática mesmo, atuando na prática judicial, tentativas de tratativa sobre o acordo de não persecução penal com o juízo presente, com o juiz presente, né? Isso não pode acontecer, tá? O acordo de não persecução penal, ele deve ser elaborado, minutado, já de forma prévia. Isso é óbvio, né? Deve chegar ao julgador, portanto, já o acordo para fins de homologação ou não. Então, há uma forma de audiência extrajudicial que vai acontecer entre o Ministério Público e a defesa antes daquilo chegar no Poder Judiciário. Por que isso é importante dizer? Muitos ainda não estão familiarizados com a ideia do Ministério Público extrajudicial. A ideia do Ministério Público incorporar na sua prática extrajudicial audiências extrajudiciais. Então, o Ministério Público ele também está capacitado para ter a sua audiência, desde que aqui a gente não está falando daquela audiência judicial, a gente está falando da audiência extrajudicial. Então, ele pode receber o advogado lá no seu gabinete, falar com esse advogado e realizar as tratativas do acordo. Quais serão as cláusulas desse acordo? É um negócio, certo, gente? Recorde-se que se trata de um negócio jurídico no campo do sistema criminal, tá? Olha aí, Diego entrou. Nossa, Olá, muito rápido, Diego, você.
É a vida de pai e de mãe, você sabe bem, né? É loucura. A gente está aqui. Perfeito. Eu achei que você fosse demorar mais. Eu estava até me planejando para falar uns 20 minutinhos, porque quando você disse assim, eu vou colocar. Gente, só para antecipar, ele tinha dito: olha, eu vou chegar atrasado porque eu vou colocar meu filho para dormir. Gente, quando eu vou colocar os meus filhos para dormir, é no mínimo uns 20 minutos. Aí eu achei super errado. É porque o meu já, ele dorme, eu boto ele, rezo com ele, ele já dorme lá. Eu sei que ele tá acordado, eu fico na babá aqui, mas ele dorme sozinho. Ah, então tá, tranquilo. Ele já se cuida assim. Depois da reza, ele já se Você já organiza sabe, para dormir, né? exatamente. Ah, tá Mas é bom. isso aí. Bom, O- Diego, eu separei algumas perguntas para fazer com você sobre os requisitos, né, objetivos e subjetivos do acordo. Que algumas Uhum. pessoas têm dúvida ainda. Eu já ia começar falando sobre a parte da homologação, mas agora que você entrou para a gente seguir a concatenação lógica da estrutura do ANPP, vamos falar para o Ministério Público, né? Quais são os requisitos que devem ser preenchidos para que você consiga falar na possibilidade do acordo de não persecução penal? Sim. Bom, realmente, obrigado pelo convite, viu? A gente é uma loucura marcar essas lives, é sempre uma correria muito grande. E um tema tão bacana, né? Um tema bacana para o Ministério Público, para quem está fazendo concurso ou para quem atua na prática, é importante demais, porque, inclusive, quando eu abro caixinhas aqui, muita gente me pergunta, ou vem até no direct me pergunta sobre o acordo do ANPP e tal. Então, é um tema que realmente está em voga e a tendência é essa. Ruth, se você me permitir, antes de a gente entrar nos requisitos propriamente ditos, eu queria fazer uma pequena introdução aqui do ANPP, porque na hora que eu liguei a live, eu vi que você começou a falar que é um acordo, tem negociação e etc. E então eu já pego esse seu gancho e já falo da natureza jurídica do ANPP. Então é uma natureza jurídica de negócio jurídico extraprocessual. Então as pessoas têm que entender, os operadores do direito têm que entender que existe uma margem de negociação ali. Por isso que ele tem efetivamente essa natureza jurídica. E não é uma novidade do ANPP esse negócio jurídico, né? Essa possibilidade de negociação do Ministério Público. Eu acho que isso tem origem muito antes, inclusive no direito internacional comparado, da plea bargain nos Estados Unidos e tal, que lá é bem antes da nossa realidade. Mas eu te diria que com a 9.099 a gente já teve uma introdução dessa ideia, porque na própria transação penal, na suspensão condicional do processo, há alguma margem de negociação entre o Ministério Público e lá o autor do fato, etc., porque você tem a possibilidade, apesar do Ministério Público ter o dominus lit ali, o poder dessa transação, sempre, na prática, eu gosto muito de trazer, né, a teoria e a prática. Na prática, eu sempre abria para uma negociação ali com a parte. Ó, poxa, paga 5 cestas básicas aí na transação. E ele, não tem condições financeiras, pô, vamos diminuir. A presença do advogado é extremamente importante nesse momento e tal. Então, a nossa realidade processual, nossa legislação já vem caminhando para isso. Até antigamente, não sei desde quando você estuda para concurso, na minha época que eu fazia faculdade de concurso, a gente tinha aquele princípio não podia se abrir mão, em hipótese nenhuma, da ação penal pública incondicionada, né? Obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Hoje em dia, a realidade é completamente diferente, ensina-se de uma maneira diferente. Então, gostaria de fazer essa introdução, de que é uma justiça negociada, a Perfeito. natureza Na jurídica. verdade, a gente já, Diego, só antecipando, já estudava até um pouco errado, né? Porque tinha o princípio da obrigatoriedade da ação penal e os professores ensinavam pra gente que era um princípio de que a gente teria que oferecer a denúncia, né? Se você estivesse concorrendo aí para um cargo de promotor de justiça, mas eles falavam, mas existem exceções a esse princípio. Aí você ia lá para transação penal, hipótese de colaboração, você ia para outras exceções previstas em Uhum. lei, e aí você via que, na verdade, não é um princípio absoluto, né? E não tem nenhum canto na Constituição Federal que fale que é obrigatório. Então, teve muita resistência um pouco no início do ANPP, principalmente quando era a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Depois que entrou com o pacote anticrime, aí assentou o negócio, sabe? Agora, Uhum. sim,
a gente vê que já existia na transação penal, mas existem algumas diferenças, né? Até porque a gente não pode ter acordo de não persecução penal se for cabível aí a transação Exatamente. penal, né? Que você já vai falar. Então, eu vou deixar você falar, vou deixar você comandar aí o seu início, o requisito. Não, é importante. Essas suas intervenções são importantes, porque a visão da magistrada nessa parte teórica que eu vou falar eventualmente, do que você pega na prática, eu acho muito bacana. Eu acho que isso dá um diferencial. Um professor fala assim, olha, isso aqui é teoria, mas veja bem, eu vejo muito isso aqui na prática e tal. Então, não se me interrompa mesmo e dê, eu quero que você dê a sua visão teórica e prática do NPP. Então, aí você já até adiantou uma coisa que eu ia falar, um ponto, que eu anotei vários pontos aqui para falar com o pessoal, né? Que antigamente era previsto uma resolução do CNJ. Então, inclusive havia doutrinadores dizendo que não seria possível isso, essa previsão somente em resolução do CNJ. Aí a gente teve decisão do STF dizendo que a resolução do CNJ teria força de lei e tal, mas acabou que o pacote anticrime resolveu isso aí, né? Definitivamente agora está no CPP, não tem mais nenhuma dúvida quanto a isso. Bom, outro fato que eu queria falar para o pessoal anotar e observar é da questão da possibilidade de oferecimento de ANPP para fatos ocorridos antes da alteração da lei. Então, o STF ele entende que é possível desde que não tenha havido o recebimento da denúncia. Então, o marco temporal seria aí o recebimento da denúncia. Se ainda está na fase lá de inquérito ou até o oferecimento da denúncia, seria possível o oferecimento do ANPP. Depois que recebeu a denúncia, aí já era, não teria mais jeito, teria que seguir a ação penal eventualmente aí. Então, essa é uma informação interessante para o pessoal. Vou fazer uma interrupção, né? Como a gente está na semana de audiência criminal, principalmente para os advogados, né? No meu canal estou divulgando isso. A gente tem essa decisão, né? Que tem uma força, né? Em relação ao Poder Judiciário. Mas a gente sabe também que há ainda muitos que aplicam o ANPP, independente dessa decisão, depois do recebimento da denúncia, né? Pensam de forma divergente, alegam a independência funcional e é um acordo, né? Um acordo que vai depender da homologação do juízo. Houve essa decisão do STF, o ideal, com toda certeza, é que o Poder Judiciário siga o que está decidido pelo STF, para que a gente tenha uma uniformidade, né? Mas, na prática, a gente pode dizer que alguns advogados também estão alcançando ainda essa questão do ANPP depois do recebimento da denúncia, tá? Lembrando aqui, fazendo um paralelo, acordo de não persecução civil já na ação de improbidade administrativa, o STF já entendeu, o STJ, perdão, já entendeu que é possível até depois da sentença condenatória pelo ato de improbidade, né? Então, assim, só para fazer um resgate. Por isso que eu falo a importância do advogado na vida do cliente dele na esfera criminal. Ele muda a vida do cliente. É diferencial de ter uma condenação ou não. Porque você ter um ANPP desse, ao invés de uma condenação, mesmo que seja uma pena não privativa de liberdade, eventualmente, sabe? É uma mácula muito grande na vida de um cidadão, né, que cometeu uma conduta. Então, olha só a importância dele conhecer a realidade na prática, conhecer, de repente, a atuação, o entendimento do magistrado ali, de primeiro grau, do Ministério Público, e conversar, despachar e conseguir esse ANPP, porque tem precedentes. Então, bacana, legal. Eu até estava... Às vezes, olha só, às vezes o advogado até tentou o ANPP com o promotor de justiça depois do oferecimento da denúncia e não conseguiu, porque há um requisito objetivo de que tem que ser feito antes do oferecimento da denúncia. Aí ele pega e acha a jurisprudência que vem e diz depois assim, mas pode até o recebimento. Aí ele pega e fala assim, opa, quando eu pedi para você, você tinha oferecido, mas não tinha sido recebida a denúncia. Então, no meu caso, eu queria que você levasse em consideração essa jurisprudência do STF. Então, assim, isso é muito interessante, o fato de você conseguir entender que não é só o que a lei descreve, é como você vai aplicar essa lei, seguindo também os comandos aí, a jurisprudência, também a doutrina, sabendo fazer uma utilização do ordenamento jurídico, né? E olha só, eu estava outro dia fazendo uma live com uns advogados criminalistas,
E eles me questionaram essa questão do NPP. Pô, você como promotor, você sempre oferece o NPP? Você toma isso como uma regra absoluta? Eu falei, olha, deixa eu te falar, existe a teoria e existe a prática. Na prática, eu não ofereço para todo mundo o NPP, nem sequer cogito, eu já ofereço a denúncia. Mas, se o advogado correr atrás, for atrás para despachar lá comigo, porque eu recebo todo mundo, até sou obrigado, o advogado principalmente, todo mundo, aí sim, eu vejo que há um interesse dele também no acordo, sabe? Porque, mal ou bem, a gente, tá certo que isso aí houve uma mudança desde 2019, mas as promotorias de justiça, elas não estavam preparadas, em termos de estrutura, para essa mudança. Porque isso causou um aumento da demanda de trabalho enorme. A gente tinha toda uma estrutura do judiciário para fazer intimação, falar, trazer, fazer uma mini audiência ali, né, extrajudicial do fato. Então, isso em muitas promotorias de justiça inviabilizaram o trabalho. Foi uma loucura. Então, se me perguntar se eu ofereço em todos os casos, não. Então, mas com certeza, quando o advogado me procura, aí, obedecendo os requisitos legais ali, com certeza eu ofereço. Então, olha a importância do advogado. Isso que você falou é muito importante, tá? Porque às vezes a gente desconsidera a vida real, né? E aí, quando você disse a promotoria não tem estrutura, pessoal, só para deixar bem claro o que é isso, não ter estrutura, por exemplo, você não tem uma câmera no gabinete para receber e fazer um contrato, que vai ser um contrato ali que você precisa minimamente, eu acho que cada vez mais, a ação investigativa e a ação negocial, ela está caminhando para essa questão da publicidade, da transparência pela utilização de câmeras. Isso por quê? Porque faz parte, né? Para você evitar qualquer alegação futura de ilegalidade, de coação, de tudo. E aí a gente não tinha câmeras, às vezes a gente não tinha o analista, né? Quando eu falo a gente não tinha, é porque eu me recordo da minha época quando eu era promotora de justiça, né? Que ainda era a resolução, não era o pacote anticrime. Teve o pacote anticrime depois, mas foi pouco tempo aí. Eu assumi a magistratura em 2020. Então, quando eu via que realmente não tinha como você falar numa estrutura para receber o pessoal e mudar toda a tua forma de atuação. Às vezes a pessoa está tão preparada para agir de determinada maneira que aquilo vai automatizado, né? E até todos os promotores passarem por uma capacitação de como é que vai realizar. Eu gosto de dizer assim, gente, professor estuda para dar aula. Da mesma forma, a gente que trabalha no direito, quando muda, tem alguma alteração, a gente tem que estudar também para saber como é que vai aplicar aquilo. Não existe esse negócio de... Não é por osmose que entra, foi lá publicada a lei e a gente já aprendeu, né? Não. Já sabe tudo, né? Perfeito. É isso aí. Bom, ainda, Ruth, antes de entrar nos requisitos propriamente ditos, eu queria dar uma outra informação que eu notei que eu considero essencial aqui, que é a questão da causa impeditiva da prescrição penal. Então, foi acrescentada, enquanto tiver a vigência do acordo, isso é uma causa impeditiva da prescrição, importantíssima, somente para crimes que têm a pena máxima aí, baixa. Imaginem, pena máxima 3 anos, vai prescrever, acho que, se eu salvo engano, em 6. Aí a pessoa parcelou isso em várias vezes, a gente sabe que o processo não é tão sério, acabaria prescrevendo. Então, anotem aí uma causa impeditiva da prescrição enquanto o acordo estiver ali vigente. Bom, eu até anotei aqui também um enunciado número 10 da primeira jornada de direito penal e processual penal da CJF, né? Recomenda-se a realização de práticas restaurativas nos acordos de não persecução penal observadas a principiologia das resoluções 225 do CNJ e 118 do CNMP. Então, observem a preocupação e há quanto tempo que já vem essa preocupação, né, de práticas aí, justiça negociada, que tem essa resolução do número 10, enunciado número 10 do CJF. E só a título de curiosidade para o pessoal, hoje em dia eu moro em Brasília, né, e volta e meia eu passo em frente ao CJF, aí eu consigo visualizar na teoria e a prática, né? Olha aqui que eles fazem aqueles enunciados que eu tinha que decorar e tal. Mas para quem não conhece Brasília, eu sei onde é o prédio aqui do CJF. Não, isso é só uma curiosidade para o pessoal aí. Bom, vamos lá. Requisitos, efetivamente. A primeira pergunta que a Ruth me fez aqui. Então, isso está relativamente fácil, esse requisito, porque está na lei, artigo 28A.
do Código de Processo Penal. Vamos lá, primeiro deles, não ser o caso de arquivamento. Então, o dominus litis, o titular da ação penal, tem que ler aqueles autos ali e ver que não é caso de arquivamento, que de fato existe uma conduta, um mínimo ali para a persecução penal. Então, se for o caso de arquivamento, é óbvio que o Ministério Público não vai oferecer um ANPP, no caso, ele vai pedir efetivamente o arquivamento. Então, requisito número 1, esse não tem muita dúvida. Segundo, Por esse aqui... exemplo, né, Diego, um princípio da insignificância, né, uma situação de um furto, às vezes um furto famélico, às vezes também um furto de uma quantia insignificante que foi devolvida à vítima. Assim, eu acho que aí talvez o Ministério Público não veja razão pela qual prosseguir com a persecução penal, né, e já decidir pelo arquivamento, requerer o arquivamento. Exatamente, com certeza. Aí, nesse caso, a gente, principalmente que a maior parte da doutrina entende, e a jurisprudência entende que haveria a exclusão da própria tipicidade da conduta, então não há por que você mover a máquina pública, né, possível da economicidade e tal, celeridade, você mover a máquina pública e chegar ao entendimento que lá no final, eventual sentença, que haveria aplicação do princípio da insignificância. Então, tem que fazer essa análise prévia, com certeza, né? Bom, segundo, confissão formal e circunstancial do investigado. Eu já, na prática, algumas vezes, quando eu ofereci o acordo de não persecução penal, eu vejo que há uma preocupação muito grande do autor do fato, do investigado ali, com esse fato, com esse segundo requisito aqui. Eu falo, olha, ok, vamos fazer o acordo, mas você tem que confessar. Aí a pessoa fica morrendo de medo. Não, mas se eu confessar e tal, e depois pode me dar problema, não sei o quê. Eu falei, olha, mas é um requisito da lei. Aqui a gente não... Nesse ponto aqui a gente não tem como negociar, não. Você tem que confessar. E eu vou gravar. Porque aqui a gente tem as câmerazinhas, né? Em Goiás a gente tem, então a gente grava tudo aqui. Eu vejo que é uma preocupação muito grande do autor do fato nesse segundo requisito aqui, a confissão formal, tem que ser formalizada, né? Por isso que, mais uma vez, a gente fala aquela estrutura, tem que ter isso na promotoria de justiça, um servidor ou o próprio membro ali participando dessa oitiva, dessa confissão, e tudo documentado, bonitinho, para que vai fazer parte, o juiz posteriormente vai fazer essa análise, né? É absolutamente essencial. De assinar e também colocar para o seu servidor assinar ou não? Você coloca também para o servidor ou só você assina? Não. Quando eu faço a oitiva, só eu assino. Quando ele faz... Aí você consta que o servidor estava lá. Para que é a necessidade do servidor? Porque você falou assim, o servidor está lá. Eu entendi assim, ou eu entendi errado? Não, porque no meu caso, ou eu faço a oitiva e eu colho a confissão dele, aí nesse caso não tem servidor junto comigo, eu assino, ele assina, acabou. Ou no caso, a depender da demanda, eu não participo da oitiva, o meu servidor colhe a confissão dele, aí os dois assinam. Não há necessidade. Entendi agora. Tá. Necessariamente eu assino o ANPP, né? Que é uma peça em separado, mas a oitiva, algumas vezes, é só o servidor que faz. Entendi. E aí, pessoal, eu estava contando, né, que para agregar aqui essa questão que o Diego está falando, é que você não pode chegar com esse acordo sem estar já formalizado, por escrito, para o Poder Judiciário, né? Eu já peguei situações de audiências serem iniciadas e o promotor querer fazer o acordo ali. Aí eu falei assim, não, mas você não pode, porque eu sou a juíza da causa. Aí eu falei assim, eu não posso escutar a confissão. E é um requisito a confissão. Se ele confessa e depois, por acaso, você não homologa esse acordo, você não homologa, não, quem homologa é o seu, mas se você não chega a um consenso sobre o acordo, eu já escutei que ele confessou. Aí, no mínimo, é só parcial para o julgamento do mérito. Então, eu não posso mais participar disso aqui, né? Inclusive, é importante falar, já antecipando também o que eu ia falar ao final sobre a homologação do acordo, porque o judiciário pode homologar ou não o acordo, é exatamente isso, tá? Que quando a gente não homologa, por exemplo, há já a doutrina sustentando no sentido de que você prejudicou a sua imparcialidade para o julgamento do feito. E que, em tese, quem deveria fazer essa análise de homologação ou não deveria ser o juiz das garantias, né? Artigo 3A do Código de Processo Penal, porém que está suspenso em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, a forma como eu penso, né, em caso de não homologação de acordo,
em que o juiz viu ali o fato de confissão, eu penso que ele tem que se declarar aqui de alguma forma prejudicado em relação àquele feito, em razão da imparcialidade aqui, porque ele já escutou a confissão formalizada sobre aquele delito no acordo pré-nupcial. E aí, que depois, né, que eu entendo por dever de lealdade também, o Ministério Público não vai utilizar na sua denúncia, né? Se não for homologado, eu acredito que ele não vai utilizar, diferente de uma quebra de acordo, né? Que aí ele pode utilizar a confissão, não é isso? Exatamente. Só um parênteses nisso que você falou, olha só, acho que é interessante como a jurisprudência está se formando. A minha esposa, por acaso, ela é magistrada também, e ela, como ela é substituta, cada hora ela está numa vara diferente. E ela fala que, às vezes, ela chega numa vara e acontece justamente o que você está falando. É marcada uma audiência para oferecimento do ANPP ou não. Olha que loucura. E ela fala, não, mas eu não tenho que participar disso aqui. Ela fica, pô, sabe, como ela não é titular da vara, e não é ela que organiza ali a pauta e os processos e as audiências, ela fala, olha, eu acho um absurdo isso, eu não tenho que participar dessa fase do ANPP, né? Ou você tem que oferecer isso antes, eu tenho que só homologar. Então, é interessante que as pessoas acham que sai tudo perfeito ali, né, na prática, e não é. Olha só que loucura, a gente está em 2022, a lei é de 2019, essa alteração de 2019, e até hoje é contra esse tipo de percalço aí nas audiências, nas varas. Mas às vezes tem a ver com o que você falou, a falta de estrutura. Às vezes o promotor de justiça não sabe como que ele vai proceder um acordo de não persecução penal lá na promotoria, se ele não tem um oficial de diligência. Já começa daí. Quem é que vai intimar o advogado para... Como é que vai ser isso, né? Assim, é lógico que em boas estruturas a gente tem isso. A promotoria do DF, com toda certeza, deve ter. Mas eu, por exemplo, quando era promotora do Tocantins, vivenciei estruturas de comarca que eu não tinha oficial de diligência. Quem às vezes ia lá e dava intimação, fazia alguma coisa, ou era eu, ou era alguém dentro da promotoria que tinha menor, né, assim, difícil, pessoal, é muito difícil mesmo. Essa questão, assim, de falta de estrutura, reclamam uma revisão sobre a aplicação da lei, porque eu acredito que muitas vezes se quer aproveitar a estrutura do Poder Judiciário porque está mais preparado. Afinal, o Poder Judiciário sempre celebra audiências, né? Uhum. Mas o Ministério Público, cada vez mais com essa demanda extrajudicial, com essa atuação aí que vem pré-processo, eu penso que tem que se equipar melhor e o quanto antes, para isso não acontecer, né? É isso aí. Bom, sigamos aqui nos requisitos. Infração penal sem violência ou grave ameaça. Aí, nesse ponto, eu faço um parênteses. Em tese, não tem muita dúvida quanto a uma infração que não tenha violência ou grave ameaça, só que a doutrina ela faz uma ressalva. É sem violência ou grave ameaça empregada à pessoa, não propriamente a eventual bem jurídico ali ou bem material que está sendo violado. Por exemplo, um furto com violação de obstáculo, etc., ou por exemplo, quebrou o vidro do carro, etc. Não é esse o caso que poderia excluir eventual ANPP. Então é violência ou grave ameaça contra a pessoa. Beleza? Essa aí não tem muita controvérsia. Próximo requisito é um requisito objetivo, que é pena mínima inferior a 4 anos. Então, pena mínima inferior a 4 anos. É uma loucura, né? Para o concurseiro, a pessoa que está estudando, tem que decorar, uma hora é pena máxima, outra hora é pena mínima, e aí a gente fica nessa loucura. Isso aí não tem jeito, tem que decorar. Pena mínima inferior a 4 anos. Detalhe, considerando-se as causas de aumento e diminuição da pena. Então, isso aí é um fato extremamente importante. A gente sabe que já existiu uma súmula. Eu anotei a súmula aqui. Não vou lembrar. Aqui é só. Súmula 243 do STJ. Falava da suspensão constitucional do processo, que deveria levar em consideração também aí essas causas de aumento e diminuição. E, obviamente, isso será levado em consideração também aí no ANPP. Tá bom? Eu anotei outra aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, aí você responde, né? Eu acho que foi a advogada que perguntou se o ANPP é direito subjetivo do réu. Pois é. É controvertido, né? É controvertido. Tem decisão, já vi decisão dizendo que presente todos os requisitos o promotor deveria fazer,
deveria fazê-lo, né? Oferecer o NPP e, caso não concorde, o magistrado não concorde, aplicar lá o 28. E eu já vi decisão também em sentido oposto, dizendo que existe uma margem de discricionariedade do promotor de justiça. Então tem que analisar, inclusive é o último requisito que eu ia falar aqui, que eu já respondo essa pergunta, que eu em comum com esse entendimento, de que necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime. O promotor pode simplesmente não oferecer com base nisso aqui. Olha, eu entendo que nesse caso não tem que oferecer. Aí, teria que justificar ou não, teria que, pelo menos, colocar isso lá na cota de oferecimento da denúncia. Não ofereci porque o Ministério Público entendeu que não é o caso para o crime em tela, para o crime em comento, para a gravidade, etc. Então, tem jurisprudência para os dois lados aí, respondendo a pergunta. Depende. Graças a Deus, o direito é relativo, né? Então, a gente pode depender, a gente pode fundamentar para os dois lados. Eu entendo que não é direito subjetivo do réu. Eu entendo que, na verdade, a discricionariedade do MP é o poder de decisão que ele tem, né, em relação a essa questão, né, se é suficiente para a reprovação do delito ou não. Aí, de quem é essa análise? Pertence ao Ministério Público. Pode ser que, por exemplo, o advogado tenha uma visão diferente, que poderia ainda assim ser oferecido, né, e o promotor de justiça não. E aí essa questão de realmente pensar de uma forma mais abrangente e outro não, eu penso que hoje a doutrina e a jurisprudência estão caminhando para o sentido de que não é direito público subjetivo do réu. O que não deve acontecer é um vício na motivação do Ministério Público, né? No sentido de, por exemplo, eu não vou oferecer porque eu não quero oferecer e pronto. Porque eu quero mesmo que exista o processo penal e acabou-se. Eu não quero que ele seja beneficiado com nada disso porque eu não quero. Aí não. Aí isso é argumento de autoridade, né? Simplesmente a pessoa decidir por decidir, sem levar em consideração aquilo que a lei determina. O ANPP ele tem regras específicas. O artigo 28A, ele diz, olha, a pessoa quer confessar? Quer. A pena mínima aí, ela é inferior a 4 anos? Tem requisitos para fins de reparação do crime, para reprovação do crime? Tem suficiente? Tem. Então, qual seria o motivo do Ministério Público não oferecer, né? No caso, teria que oferecer. Mas muitas vezes o Ministério Público não oferece porque entende que não é cabível, né? Então, eu vejo os advogados na audiência, muitas vezes, na audiência de instrução, quando não houve o oferecimento do ANPP, questionando quando o Ministério Público não coloca na cota, sabe? A audiência está sendo toda gravada, aí eles pegam e falam assim, eu quero saber, doutor, por que você não ofereceu o ANPP? Para ver se consegue encolher do promotor de justiça algum vício de consentimento, quanto algum vício de decisão, na decisão dele, da razão pela qual. Porque se conseguir colher, aí eu sim acredito que aí é possível de ser revisto, que é possível ser aplicado. Mas se não, se o promotor de justiça vai lá e fala, olha, tem antecedentes criminais, ou então já foi beneficiado antes com uma medida de transação penal no prazo de 5 anos, ou então tem inúmeras razões, né? Assim, essa é a minha visão particular, mas confesso que pela doutrina, e aí a gente vai ver a doutrina principalmente que trabalha com autores que são advogados, que defendem que é direito público subjetivo do réu, né? E aí vem um questionamento, mas quem tem que fazer essa provocação para ir lá? É o Ministério Público ou é o advogado que tem que chegar junto e dizer assim, olha, vamos fazer o acordo? Né? Aí tem outra situação, né? Porque às vezes esperam muito que o promotor de justiça tenha essa dinâmica, essa postura de ir lá e apresentar, olha, vamos fazer o NPP, aí intimar o advogado para esse ato, quando poderia partir do advogado. Exatamente. Assim, hoje, na minha atribuição da minha promotoria, que eu sou titular, Tribunal do Júri, Maria da Penha e Execução Penal. Então, eu não pega NPP. Não pego a NPP. Eu ia até falar depois, eu pego na execução. Então, isso alterou drasticamente a minha promotoria, a atribuição da minha promotoria, porque eu tenho que fiscalizar o cumprimento do NPP. Então, eu tenho poucos problemas disso na prática. Mas volta e meia eu estou respondendo por outras comarcas menores, que eu pego todos os crimes e tal, que eu acabo tendo que fundamentar ali, eventualmente, na cota, porque que não foi oferecida. Mas é isso aí. O direito dá para a gente fundamentar para os dois lados, como eu falei, né? Bom, outro ponto que eu anotei aqui para vocês. Poder Judiciário
não pode impor ao MP a obrigação de ofertar a NPP. Então, a gente tem uma decisão aqui do STF, segunda turma, de 2021, informativo 1017, que justamente com esse entendimento. Então, o Poder Judiciário, o magistrado, ele vai fazer, posteriormente, um outro tipo de análise, né, da conveniência, da voluntariedade ali, se é razoável, a razoabilidade das condições impostas e tal, mas obrigar ao oferecimento do NPP, não. Então, já destaco essa jurisprudência aí para vocês do STF, segunda turma, relatoria de Gilmar Mendes. O Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo de não persecução penal. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar das negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos. Já que você estava justamente falando isso no início, né, da live. Isso. Então, vamos lá, você separou muita coisa mais. É que eu tô vendo o pessoal fazendo as perguntas, e aí quando eu paro você, é justamente essas perguntas aí que a galera... Não, vamos lá, tem que fazer mesmo, porque eu separei um roteirinho aqui que tem muita coisa para falar. Ai, meu Deus do céu. Então vai, fala. Depois a gente responde as perguntas. Vamos aqui para as condições agora do ANPP. Vai lá. Então a gente tem quantos? Cinco condições mínimas aqui, mas já adianto para o pessoal que é um rol exemplificativo. Mas a lei trouxe algumas condições, até sugestão, porque como é rol exemplificativo. Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. A gente encontra essa disposição em outros institutos aí na esfera criminal, né? Quando é possível a reparação do dano, o acusado, o investigado, ele tem que fazer. Então, primeiro requisito, primeira condição. Segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Esse eu faço um parênteses aqui, Ruth, porque muita gente me pergunta isso. Eu acho que é mais pelo perfil da minha rede social, do meu Instagram, que tem muita gente que me segue que é armamentista e volta e meia alguém tem que celebrar um NPP porque foi pego porte ilegal de arma de fogo, e eu vejo que os membros do Ministério Público, primeiro requisito que eles colocam lá é o perdimento dessa arma de fogo. Aí eles me perguntam, pô, será que o advogado, muitos advogados vêm perguntar isso, será que é obrigatório a perda dessa arma de fogo? Então, veja bem, não é obrigatório. Eu já começo assim, olha, é um acordo, existe margem para negociação, não é obrigatório, tanto que esse rol aqui é exemplificativo e tal. E outra coisa, eu não considero que aquela arma de fogo que é legalizada, que ela se enquadre aqui nessas hipóteses, né? Instrumentos, produtos ou proveito do crime. Eu acredito que não é o caso de obrigatoriedade da perda desse bem. Então, já fica a dica para o pessoal aí, cabe negociação nesse caso também. Eu vou próximo. fazer um adendo, então, já. Vai. Colocar fogo no parquinho. É porque, assim, tem doutrina. Eu concordo que tem essa visão de Diego, que é perfeita na abordagem, no sentido de que é um acordo. Se é um acordo, vale a negociação. E aí, vamos negociar, né? Mas também o Ministério Público, ele atua, né, preconizado naquela cláusula da Constituição Federal, do artigo 127, de preservação da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. E aí, quando a gente vai no 28 lá, ele fala assim, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa e alternativamente. Você trouxe um aspecto doutrinário que defende que esse rol é exemplificativo, mas a doutrina que está aplicando esse rol de forma em que é necessário o cumprimento dos 3 primeiros incisos, que é a reparação do dano integral à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. O 2, que é renunciar voluntariamente aos bens e direitos apreendidos, como o caso da porte ilegal de arma de fogo, né? E o 3, que é prestar serviço à comunidade. Sendo obrigatório o 4 ou o 5, que você ainda vai falar também. Sendo que esses últimos seriam os únicos que poderiam aí ter uma alternatividade. E aí, o que é que acontece, né? Depois, o Ministério Público ele vai ter esse acordo minutado e vai chegar para o Poder Judiciário. Se o juiz de direito pensar como o Diego, perfeito. Aí tá homologado o acordo, tá? Mas se ele não pensar como o Diego, achar que, no caso, não foram cumpridas as cláusulas exigidas pelo artigo 28A, não vai ser homologado esse acordo.
tá? Então, assim, é importante dizer isso, porque, assim, na negociação vale tudo, mas ainda a questão do acordo de não persecução penal ainda é um campo de muitas minas. Então, assim, o ideal, até pensando na questão do que você falou, tem que perder esse bem, tem que perder esse bem. Aí você falou assim, olha, não é obrigatório. E até aí tudo bem, porque tem parcela de promotores que também entendem assim, juízes que entendem assim. Tem a divergência que faz parte do campo do direito que você disse que ainda bem que tem, né? E É. graças a Deus que tem. Mas tem a questão de ser um ilícito, né? É um ilícito penal, salvo se ele regularizar. Como é que o Ministério Público vai entregar a arma Não, que é mas veja bem, eu fiz desde que a arma seja legalizada. Porque aqui o que a gente encontra muito na prática é isso, é o chamado pronto, que ele CAC, né? simplesmente esqueceu de renovar ou não? Não, ele tem a arma, a posse dela, ele só não tem o O porte, ele é pego porte. portando essa arma fora. Pronto. Aí os promotores têm dado perdimento a maioria, a grande maioria tem dado perdimento no bem, como um requisito obrigatório. Aí os Mas, advogados mas vêm. aí é um tema sensível mesmo, porque você trouxe um detalhe importante também para que a galera consiga entender a distinção, né? Porque É. imagina uma arma de numeração raspada. Ah, Não tem não, aí como, não, gente. aí, Não tem como devolver essa arma, pelo amor, aí é impossível. né? Não, Agora, de essa jeito. questão, você tem um posse, por acaso foi pego no porte, né? Aí eu acho que é uma questão que realmente tem que ser. Você pode, né, conversar e tal, mas ainda levanta essa questão do fogo no parquinho, que tem divergência doutrinária, Tem porque divergência. corre o risco, porque o juiz ele vai fazer essa fase final da homologação, ele vai justamente analisar somente dois critérios do acordo. A voluntariedade do agente, se ele realmente estava disposto a fazer, se ele não foi coagido, ou de alguma forma se sentiu pressionado a realizar esse acordo, e a questão das cláusulas, se elas estão cumprindo os requisitos determinados no artigo 28A. Né? Então, assim, é uma possibilidade também de ser analisado. Mas desculpa, Diego, eu sempre lhe interrompendo, mas Não, para enriquecer o tem que debate também, né? interromper. Excelente, excelente. Ó, então, terceiro que você já adiantou, que é a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada do delito, diminuída de 1 a 2 terços, no local a ser indicado pelo juiz da execução e tal. Então, mais uma vez, o juiz da execução que vai ter que tomar conta disso. 4, pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45, a entidade pública, 45 do Código Penal, né? A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente a função de proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesados pelo delito. E, por último, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, observem aí como o legislador se preocupou nesse último, essa última condição de abrir a possibilidade de fato da negociação. Aí foi o que a Ruth falou, né? Esse aqui, a parte da doutrina entende que nesse aqui, que é essa margem, eventualmente nos outros ali haveria a obrigatoriedade ou não, mas nesse aqui com certeza ele abre essa possibilidade ampla de negociação. Beleza. Vamos lá, para as hipóteses de não aplicação do ANPP. Aí a gente vai para o parágrafo 2º. 1. Se for cabível transação penal. Então, hipótese de crime de menor potencial ofensivo, com penas até 2 anos, se for cabível a transação penal, não seria possível ANPP. Inclusive, olha que coincidência, eu sabia que a gente ia ter essa aula hoje, e eu peguei um caso hoje, porque eu faço o controle externo da atividade policial também, né? Aí teve um policial que cometeu um delito de abuso de autoridade, e justamente a pena mínima, a pena máxima não excedia 2 anos. Inicialmente eu ia chamar ele para fazer um NPP e tal, mas eu vi, não, cabe, transação penal, então vamos mandar para o juizado. Aí foi para o juizado. Então eu lembrei hoje da nossa aula e peguei um caso na prática aí. É difícil de eu pegar situações como essa, mas hoje eu peguei. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, aqui engloba, inclusive, aquilo que a gente falou, da questão da bagatela, né, insignificância, mas ele faz um ponto interessante aqui, porque a questão da habitualidade. Se a pessoa fizer, né, aquele indivíduo fizer do crime o seu meio de vida, já exclui completamente a possibilidade do NPP. Então, isso aqui é interessante porque eu via muito isso
doutrinariamente e jurisprudencialmente, né? Essa questão da habitualidade em jurisprudência, principalmente do STJ, quando fala do princípio da bagatela e tal. Mas aqui não, ele tá na lei agora, né? Não tem. Interessante essa introdução do legislador. 3. Ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação ou suspensão condicional do processo. Então, são 3 institutos que são extremamente benéficos para o investigado, para o acusado, e que ele não pode ser beneficiado 2 vezes nos últimos 5 anos. Então, bacana ele colocar expressamente os 3 institutos aqui na lei também. 4. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões do sexo feminino em favor do agressor. Esse aqui, acabei de falar, a minha atribuição hoje em dia eu trato da violência doméstica contra a mulher, então casos que eu pego lá na minha promotoria de justiça não é aplicável ao NPP justamente por causa desse último inciso aí. E aí eu faço um parêntese interessante para o pessoal não perder de vista e não ficar desatento. Ele fala inicialmente, violência doméstica ou familiar, e nesse caso aqui englobaria violência contra o homem também. Então, não é só contra a mulher, porque ele fala assim, vírgula, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Então, é a mulher com certeza, não há dúvida, mas na primeira parte inicial desse inciso aqui, ele fala de violência doméstica familiar. Aí a doutrina lembra, né, destaca que cabe também quando o homem for vítima de violência doméstica. Perfeito. Maravilha. Diego, você separou mais coisa aí? Tem mais coisa aqui. Mas não é muito não, mas tem. Ó, mas quer passar para as perguntas? Porque eu ia falar do procedimento agora, que aí ia ser mais... Você ia dar uma contribuição boa. Então fala. Eu estava querendo responder a pergunta de Pedro Leonardo, que ele falou assim, é dispensável a presença do RMP, a audiência designada para homologação? Aí eu já ia perguntar o que é RMP. Que eu também não sei. Eu estou curiosa para saber o que é RMP. E a audiência para homologação do NPP deve ser gravada? Mas assim, vai para o procedimento, que eu acho que você vai tocar um pouquinho na prática, né? Como é que acontece, e aí a gente pode ir respondendo isso, que é o tempo que ele responde o que é RMP. Eu tô achando que RMP para a gente... Bom, vamos lá. Então, tem que ser formalizado por escrito e firmado pelo membro, aí porque eu te falei que quando eu não participo da confissão, eu necessariamente tenho que assinar, né, o NPP, pelo investigado e pelo seu defensor. Então tem que ter a presença ali do advogado assistindo o investigado, né? Aí você já adiantou isso também, eu ia falar da questão em tese, competência do juiz das garantias, mas está suspenso, então acaba que o juiz aí de primeiro grau acaba fazendo essa homologação. Você também já adiantou 2 questões essenciais, que uma é a voluntariedade e a outra é a legalidade ali das condições. Também separei aqui para falar da questão que a vítima, se o crime tiver uma vítima, ela tem que ser intimada, está previsto expressamente. E aqui eu faço um parênteses, Ruth, porque eu dou aula, né, de legislação penal extravagante, e quando eu falo da colaboração premiada, também tem essa figura da homologação judicial, e é justamente isso aí que o juiz analisa, né? A questão da voluntariedade é essencial. Então, tanto lá na colaboração quanto aqui no NPP, a gente tem essa questão da voluntariedade e dos requisitos legais ali. O magistrado, em tese, ele não vai analisar a conveniência e a oportunidade do NPP. Isso quem faz é o titular da ação penal, mas ele analisa os aspectos legais e principalmente a voluntariedade, né, do acordo. Quer fazer algum parêntese? Porque, em tese, a questão eu acho que é isso mesmo. Eu acho que... Vamos responder aqui o Pedro. Ele é realmente representante do Ministério Público, RMP, tá? Eu não sabia dessa terminologia. Dessa terminologia não, dessa abreviação, né? Pessoal, quero até aproveitar que vocês estão todos aqui para convidar vocês para o Masterclass de Audiência Criminal. É só ir lá no meu canal do Instagram,
apertar lá no link da bio, que aí você já se inscreve para receber as outras aulas que virão sobre conteúdo somente de audiência criminal. Você aí que é advogada, ou que também está se formando e vai ser um futuro advogado ou advogado, tá? Mas, reforçando aqui, ele perguntou o seguinte, Diego. Ele perguntou se era necessário, para fim de homologação do MP, naquela audiência que é designada para o acordo de não persecução penal, que o Ministério Público compareça. Então, não existe previsão legal expressa disso, né? Mas é essencial, porque ele é o titular da ação penal ali, ele tem que analisar ali, participar da audiência. Então, eu entendo que, em que pese não ter disposição expressa na lei, eu entendo que é obrigatório, sim, a presença do Ministério Público. Pode atuar até como fiscal, né? Sei lá. Também é interessado, o titular da ação penal quer saber como é que correu, né, a audiência. Eu acho que não tem problema. Sim. Também. Agora, você veja bem, no ANPP eu entendo que sim, mas na audiência, que eu fiz um paralelo aqui, né, do acordo de colaboração premiada, ali há um entendimento majoritário que o Ministério Público não tem que participar. Como não tem previsão expressa e é uma questão muito sensível ali de verificar essa voluntariedade do acordo de colaboração, a maior parte da doutrina que eu li entende que ali sim não é a participação do MP. Mas no ANPP é diferente. Essa espécie, esse instituto aqui seria um pouco diferente nesse aspecto da colaboração premiada, apesar de ter essa questão dos dois terem que ser homologados. Viu? A outra pergunta do Pedro foi se a audiência teria que ser gravada. Também não tem previsão legal, né? De gravação, mas hoje em dia todas as audiências são gravadas. Então... Eu acho que a pessoa fica preocupada com isso depois, né? Aconteceu alguma coisa com a gravação ou coisa que deixa a gente maluca, é quando a gente faz uma audiência de instrução todinha. A NPP não tem problema, a gente resolve, né? Rapidinho, é rapidinho. Né? Agora, quando a gente faz uma audiência de 8 horas, aí do nada, não gravou. Fica todo mundo assim, né, em choque, uma tensão, vai no céu e volta. Mas, pessoal, assim, a questão da gravação é uma formalidade para comprovar a realização do ato processual. Antes, quando a gente não tinha esses recursos midiáticos, a gente fazia tudo no papel, né? Tanto que a ata de audiência, ela é isso, é um registro do que aconteceu, né? Quando a gente vai para audiência pública, a gente coloca no dia tal, presentes tais pessoas, é a mesma coisa. Então, assim, eu hoje, para ter um reforço, né, para caso aconteça algum problema assim, eu tento sempre na minha ata de audiência ter todo o componente do que aconteceu na audiência. Mas às vezes não dá. Uma audiência de 3, 4, 5 horas, 6 horas, não dá, né? Então, assim, a gente torce para que não aconteça nada com a gravação, mas ela não é uma condição para que a audiência aconteça, que esteja gravado, né? Então, assim, isso é importante de ser dito para que não seja arguída a nulidade de algo que não é essencial para a formalidade do ato, tá? Pelo menos na NPP, certo? Isso aí eu acho que o Diego pensa como eu, né? É isso aí. Bom, sigamos aqui. Então, o juiz pode não homologar o ANPP se ele considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições. E o juiz poderá recusar a homologação se não atender os requisitos legais. Foi o que a gente falou, mas aí é interessante qual é o recurso cabível dessa não homologação. O pessoal tem que saber que é o RESE, né? Então tem que, caso de não homologação e que não haja concordância aí das partes, é possível a interposição do RESE. Anotem aí, galera, o RESE. A execução do ANPP, eu também já adiantei, mas eu botei na sequência aqui para ficar bem organizado. A competência do juízo da execução penal. Então, eu não sei como é que é no seu estado, Ruth. Aqui a gente usa aquele sistema CEU. É o CEU também, o seu? CEU. Agora é uniforme, né? O CNJ está nacional, determinando para todo mundo. Eu acho que são poucos estados que não aderiram. Acho que só o estado de São Paulo, não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que é uniforme a questão da execução penal para a maior parte dos estados agora é o CEU. Pois é. Deveria ser também o processo ordinário comum, né? Que eu uso o ProJude e no eleitoral eu uso o PJE, é uma loucura. Bom, então eu faço essa fiscalização na prática do NPP. Geralmente não vejo que dá problema na prática, não. Quando faz o acordo, em regra, o pessoal cumpre.
Então, a maioria esmagadora aí é só para depois pedir o arquivamento. E aí, já adiantando, em caso de cumprimento, extingue-se a punibilidade, uma das hipóteses de extinção da punibilidade. Eu acho que é importante as pessoas saberem isso, principalmente os operadores de direitos, advogados, que isso aí é o melhor dos mundos, né? A pessoa não fica com antecedente criminal, só fica com esse impedimento de ter um novo acordo nos próximos 5 anos, mas extingue-se a punibilidade, não há mais se falar aí em desarquivamento, etc. Então é show de bola. Em caso de descumprimento do acordo, o que é que acontece? O juízo da execução penal comunica ao juízo que remeteu aquele NPP para fiscalização e oferece efetivamente ali a denúncia, né? Se já não foi oferecida, ou se recebe, dá andamento, ou no caso que a gente falou, na prática, há entendimento que é possível o NPP, mesmo depois do recebimento da denúncia, tem jurisprudência nesse sentido, né? Segue-se a ação penal. Perfeito. Que mais que eu anotei aqui? De experimentar no oferecimento. Tem uma pergunta aqui de Clécia, eu acho que é melhor você responder do que eu. Ela falou, doutora Ruth, minha pergunta é o atraso no pagamento da prestação pecuniária. O ideal é a quebra do acordo, porém, mesmo alternando, vem pagando. Ou logo a quebra do acordo. Eu acho que ela quis dizer assim, vai quebrar o acordo se não conseguiu pagar a prestação pecuniária fixada? Bom, então, lembrando, estamos diante de um acordo de não persecução. Mais uma vez, há uma margem para negociação. Eu, na prática, eu já não dou como quebrado, não. Eu peço para intimar ele, para ele dar cumprimento ou justificar, ou pedir um novo parcelamento, etc. Mas aí vai depender do caso concreto. Tem promotor que já manda para o juízo lá para dar prosseguimento. Eu não. Na prática, eu não faço isso. Eu peço para intimar, para ele justificar. E se ele ficar inerte, aí sim, já considero quebrado e vamos para frente. Perfeito. Eu acho que o pessoal tem que entender, né, que aqui está se exigindo uma postura mais ativa do advogado. No sentido de ir cair no campo mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa fica, mas o MP não devia fazer isso. Mas gente, vai lá no gabinete do promotor de justiça, né? Conversa com ele. Ou então explica, olha, meu cliente é o seguinte, ele não vai conseguir pagar a próxima parcela. Às vezes também o advogado sabe que o cliente não vai pagar, né? Às vezes não, o advogado às vezes descobre depois que ele não está cumprindo mais o acordo, né? Isso também acontece. Mas assim que ele descobre, ele, em vez de tomar a iniciativa de ir lá no gabinete do promotor de justiça e falar, doutor, é o seguinte, meu cliente parou de pagar. E assim, eu só soube disso agora. Ele já disse que vai pagar, que vai dar um jeito, vai fazer uma vaquinha com a família dele e vai pagar esses atrasados. Por favor, não ofereça a denúncia, que a gente vai manter o acordo, não sei o quê. Aí você faz um aditivo, o promotor de justiça, eu penso que ele pode fazer um aditivo dizendo, constando que houve atraso nos pagamentos, que foram devidamente justificados, mas que novo atraso não será mais justificado. Não, então, assim, falta às vezes um pouco de diálogo. Agora, eu concordo, o Diego já disse assim, a postura dele é de intimar para saber o que é que aconteceu. Mas nada diz que é necessário também um promotor intimar. Então, o promotor também pode, de cara, quebra de acordo, oferecimento de denúncia, né? Ele também pode fazer. Exatamente. Temos mais aí? Renê perguntou, a audiência judicial pode ser dispensável? E aí eu acho que essa pergunta também é mais para mim, né? O que é que a lei previu? Ela previu que agora a gente vai fazer a MP e vai ter a homologação com a audiência especial designada para esse ato, para o juiz escolher a voluntariedade do agente e a legalidade do acordo, tá? Presente todo mundo lá, Ministério Público, advogado, aquela pessoa também, o agente, a pessoa, o suposto autor, né, que fez aqui esse acordo de não persecução penal, vai ter audiência formalizada e tudo mais, vai ser registrado em ato e vai ter em vídeo. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia fez com que todos os atos processuais inerentes ao acordo, e não só de transação, acordo de não persecução penal, transação penal também, suspensão condicional do processo. O que aconteceu? Aconteceu que muito disso acabou sendo feito somente por escrito, por expresso requerimento das partes. As partes pediram para que isso não acontecesse, para que não existisse a audiência considerando a pandemia. E aí houve essa flexibilização. Hoje em dia, o que eu acredito? Eu acredito que realmente a audiência é uma formalização para o ato, tá? Mas se as partes, principalmente o advogado réu, após a formalização do acordo, isso eu estava um dia desse discutindo com outros juízes criminais. Se a parte, o advogado, né, representado aqui, representando a parte, pega e fala, olha, não há necessidade da celebração do acordo. Após aquele acordo... Da audiência, né? Da audiência.
da audiência. Eu aqui, junto com o meu cliente, entendemos que não houve, que há voluntariedade, que não há nada que seja a necessidade de uma audiência especialmente designada para esse ato. Meu cliente não quer participar dessa audiência. O que, que eu vou fazer? Eu vou cobrar que o cliente dele vá lá? Não faz sentido também, né? Então, assim, é uma formalidade prevista na lei para garantir a voluntariedade do agente. Mas quem é o representante daquela pessoa no final das contas? É o advogado, né? Ou o defensor público. Se ele mesmo está dizendo que a parte não quer, eu vou, às vezes, designar audiência de acordo de não persecução penal para simplesmente a parte não comparecer. Isso parece um pouco surreal para mim. Não está muito condizente com o que hoje a gente vê da proposta Exato. até mesmo de participação do réu nos atos processuais ou do investigado, né? E de celeridade, faltou o nome do outro princípio, formalidade, instrumentalidade das formas. Então, atendeu ao objetivo da lei ali, não vejo por que também essa nulidade poderia gerar uma nulidade, não vejo nesse sentido também não. Perfeito. Pessoal, muito obrigada, Diego. Eu acho que a gente já assim, esgotou muitos temas. Breno fez mais uma pergunta. Você topa responder? Vamos à última? Vamos, meu filho já está dormindo há muito tempo. Então vamos lá. Breno está perguntando assim: muitos promotores negam o oferecimento do NPP, pois o investigado não confessou formalmente e circunstanciadamente em delegacia. Qual o entendimento do doutor sobre essa linha de procedimento? Na delegacia, não. Eu entendo que ele tem que confessar no momento da celebração do acordo. Na delegacia, eu entendo que não há essa obrigatoriedade, não. Inclusive, a gente já tem jurisprudência, né, Diego, dizendo que o promotor de justiça não pode negar a celebração do acordo simplesmente porque não houve uma confissão na delegacia. Né? Exatamente. Não, eu entendo que é ali perante ao órgão, o titular da ação penal, não lá na delegacia. Não tem essa obrigatoriedade, entendo que não, então não haveria problema algum. Perfeito. E eu acho que aí, gente, é um vício de motivação que você atenta ao que a jurisprudência está falando e também aos critérios que devem ser analisados pelo promotor de justiça para oferecimento ou não do acordo de não execução penal, pode fazer o quê? Olha, o fato do Ministério Público não ter oferecido a NPP é simplesmente porque ele não fez a confissão na delegacia. E não existe esse requerimento, esse requisito objetivo. Basta que ele queira confessar. Então, se foi isso, agora você não pode presumir que essa foi a razão. Que às vezes eu noto que o pessoal confunde, acha que não houve oferecimento do MP, do acordo de não persecução penal, porque ele não confessou na delegacia. Não tem nada a ver, às vezes, uma coisa com a outra. Simplesmente o motivo, às vezes, é outro. Não tem nada a ver com o fato dele não ter confessado na delegacia. Tá? Pessoal, são muitas perguntas. Agradeço imensamente, Diego. Peço para vocês que têm mais perguntas que se inscrevam no Masterclass de Audiência Criminal. O link está na minha bio. Aproveita para conhecer também o canal do Diego. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Eu, recentemente, assisti um vídeo seu, Diego, fantástico, que eu achei muito esclarecedor, do Rio, sobre você se posicionando em relação que o promotor de justiça não é obrigado a procurar a persecução penal contra alguém que ele acredita que não deve sofrer essa repressão estatal. Eu acho que é muito importante também o Ministério Público se posicionar sobre essa atuação dele, né? Que não é somente contra alguém, né? Então, assim, fala um pouquinho desse Rios e dê sua despedida. E eu já agradeço de novo por ter aceitado o meu convite, tá bom? Olha, Ruth, ó, muito obrigado. Eu que agradeço o seu convite. Eu te admiro. A gente já é amigo aí de redes sociais há muito tempo, mas essa oportunidade de fazer essa live com você é muito bacana. Esse tema, você vê que eu tentei falar, trazer o máximo de informação possível aqui para o pessoal, mas é muita coisa. É isso. Meu canal eu gosto de trazer a teoria, mas a prática também. Eu vejo que, inclusive, eu tenho muito mais engajamento e visualizações quando eu faço uns videozinhos simples, às vezes, na própria promotoria, explicando lá para os meus assessores, para o pessoal da minha equipe lá, o pessoal adora, ou quando faço um vídeo da atuação no tribunal do júri. Então, essa é a ideia, ajudar. Eu gosto, a gente que é professor, a gente sabe. Não é pela questão financeira, é mais pela realização pessoal de ser professor. Então, o que eu puder ajudar esse pessoal, inspirar esse pessoal que está fazendo concurso, ou está na prática, no dia a dia, tento tirar a dúvida de todo mundo.
E é isso que você falou, a função, a gente que faz por vocação também, né, a magistratura ou o Ministério Público, as pessoas têm que entender o papel, a função dessas carreiras, as pessoas não sabem, falam assim, pô, posta mais isso aí do dia a dia, o que você faz e tal. Então, é isso. Um dos vídeos que eu fiz foi esse, justamente, a atuação do Ministério Público não é um promotor de acusação, é um promotor de justiça. As pessoas têm que entender isso. Às vezes que eu estou lá no plenário do júri, que eu adoro fazer júri, eu explico, às vezes eu peço absolvição, aí a família da vítima não entende e tal, mas eu tenho que explicar, olha, nesse caso aqui não havia conduta criminosa, ou uma exculpante, uma justificante, uma excludente de licitude. Mas é isso aí, eu procuro mostrar o dia a dia do promotor de justiça. Muito Aí, obrigado pela atenção, obrigado aí pelo seu convite, eu estou à disposição. eu que agradeço. Muita gente aí dizendo que parabéns, doutor Diego, você nos inspira. Pessoal, é isso aí mesmo, né? A gente tem esse exercício da docência como algo que nos anima também. Eu tenho certeza que você fica feliz demais quando você acrescenta algo em alguém, né? Ajuda de alguma maneira. Então, meu muito obrigada, Diego, por ter aceitado. Pessoal, se inscrevam no Masterclass e comecem a seguir o Diego também, que tem muito conteúdo aí para vocês. É só apertar ali em cima, eu acho que vocês vão encontrar o arroba, mas essa live vai ficar compartilhada. E acredito que vocês vão conseguir seguir o Diego a partir de então, tá bom? Também se tiverem maiores dificuldades. Tá? Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.